Crônicas de Paulo Henrique Shadow. Aquele dia do mal-entendido. Todos nós temos um amigo que pode se considerar fora do eixo, ou seja, que não é descrito no ambiente normal da convivência social. Temos aquele amigo exagerado, o escandaloso, o terrivelmente tímido, o que sabe tudo, o extrovertido, o mal-humorado e o briguento. Se você não consegue lembrar de nenhum amigo assim, já vou te informando que você é um amigo fora do eixo. Não é ruim, eu mesmo me considero uma pessoa fora do eixo. Me fale uma coisa importante e me pergunte 5 minutos depois se quiser ficar com raiva. Esse sou eu. Só que a história não é sobre mim, a história é do meu amigo Tonhão, que até hoje ele me deixa pensativo o porquê que alguém que tem 1,65 de altura se chama Tonhão. O conheci quando fiz zootecnia na Escola Agrotécnica de Inconfidente. Sim, por incrível que pareça, eu quis ser nutricionista de animais. Porém, esse estudo durou apenas 1 ano e desisti. A realidade é mais complicada do que eu imaginava. Tonhão fazia agricultura. Semelhante ou diferente? Não sei, eu sou um desistente, lembra? Esse meu amigo morava num bairro rural de Santa Rita de Caldas, o famoso São Bento. E ele era aquele menino bruto, de paciência zero, e o seu maior dom era ficar nervoso por pouca coisa. O cara era sistemático, e se depender dele, a morte teria que tomar cuidado, senão ela experimentaria alguém fazendo sua função nela mesma. Brabo. Brabo que não tem como descrever. Aí vem um dos maiores mistérios existentes na vida humana até hoje. Como um cara como Tonhão era amigo de um cara como eu. Sarcasmo sempre foi minha chatice tradicional. Se tiver oportunidade, vou zoar a pessoa até mesmo nos momentos mais impróprios que existir. Tente tropeçar no velório para você ver o meu comentário para o parente triste que chora copiosamente a perda que ele está sentindo. Tipo, se eu soubesse que o tropeço estava aqui, ia confundir o velório com uma festa da família Adams. Olha quanta gente de preto para confirmar. Idiota, eu sei. Agora imagina comentários idiotas do tipo quando o Tasmania de São Bento vinha com suas pérolas de ignorante. Não vou dizer que o Tonhão era todo do mal. Eu tenho que agradecer a ele na minha evolução no futebol, por exemplo. Um dia eu fui fazer a besteira de jogar contra ele. O cara era zagueiro e eu atacante. Pensei que ia atropelar o Tonhão porque além de ser mais alto, eu era mais rápido. Tonhão nem era um bom jogador, era do nível do Saci Pererê jogando de chinelo e por incrível que pareça, não consegui passar um drible contra ele. Explicando melhor, a bola passava, eu não. Ele chutava minha canela com todo amor que um mamute tem ao pisar numa flor. Se eu conseguisse desviar do chute na canela, eu levava um puxão com 2 mãos segurando minha camisa. E ainda estou admirado que a camisa não rasgou no dia. Eu tinha um belo Black Power que ostentava com dignidade e ele teve a capacidade de me puxar pelo cabelo em um dos momentos. Bem, eu várias vezes no chão dolorido e ele ainda chegava e gritava comigo para levantar e jogar como um homem. Ah, se eu falasse que era falta. Tinha que uns 2 segurar ele para não vir para cima de mim. Isso tudo que éramos bons amigos. Como falei, graças a ele, evoluí no futebol naquele dia. A bola chegava, tocava de primeira e corria para longe dele. No máximo eu dava um toque na bola quando o cálculo da distância dele sobre mim era ele na área e eu no meio de campo. Deixei de ser fominha e passei a ser tocador no futebol. Graças a ele, comecei a jogar no meio de campo tempo depois. Depois do jogo ele vinha falar com a gente como se não tivesse acontecido nada e saíamos de campo juntos. Ele bravo por alguma coisa que estava acontecendo fora do campo e eu mancando. Um dia teve um forró lá em São Bento e o Tonhão me convidou para ir. Fui a caráter para um forró. Calça larga, boné de aba reta, corrente, camisa de basquete e um tênis da ND1. Já o Tonhão estava com uma bota de bico fino, calça apertada, camisa de botão, chapéu de peão enorme e uma cinta que tinha uma fivela de cowboy que era do tamanho de um guarda-chuva aberto. E nós se divertindo, eu paquerando as meninas e o Tonhão ficando bravo com a música, com a dança, com o calor, com a cadeira, com a mesa, com a lua e até mesmo com os ETs que estavam milhares de quilômetros de nós. Já estava acabando o forró porque já era quase 4 da manhã e sentamos perto do bar para conversarmos. Eu bebendo minha Coca-Cola com canudinho e o Tonhão com sua latinha de cerveja que estava durando umas 2 horas já. A conversa indo de boa e percebi que tinha um cara encarando nossa mesa.
Fiquei apreensivo, porque a forma que o cara olhava era direto pra gente e nem disfarçava. Eu fiquei apreensivo que, talvez, em minhas várias tentativas de aprender a dançar, devo ter convidado a mulher do cara ou que pisei no pé dele sem querer, sei lá. Só sei que eu me senti oprimido e só podia ser eu, Tonhão era do local. Lembrando disso, fui falar com Tonhão para ver se ele conhecia o cara. E o Tonhão virou para ver de quem eu estava falando, igual a moça do filme do Exorcista. Parecia que virou o pescoço em 180 graus sem dificuldade nenhuma. Ele já voltou o rosto para mim com aquela cara de psicopata e falou que não sabia quem era e já quis se levantar da cadeira. Tentei acalmar o meu pitbull genérico, dizendo que não precisava fazer nada. O cara não estava ameaçando ou vindo para cima da gente. Era só bebermos e irmos embora, sem problema algum. O cara também era um armário. Eu tenho 1,90 e me senti pequeno perto daquele cara. Ele no mínimo pesava uns 120 kg e eu não tinha nem 80 quilos. Tonhão, bem, esse com a fivela devia pesar 60 kg fácil. Tonhão, visivelmente transtornado, virou a cadeira de lado para verificar se o tal ainda olhava para o nosso lado. Eu arrependido de ter ligado o dragãozinho no módulo ataque. O cara sem noção ainda parecia querer nos intimidar e eu pensando qual seria melhor, cadeia ou cemitério naquele momento. Pois, uma briga ali com aquele cara era ou irmos presos por destruir o bairro ou minha mãe chorando por eu ter enfrentado Godzilla por culpa de um Umpa-Lumpa revoltado. Tentei distrair o Tonhão e aconteceu o que eu estava prevendo. Ele se levantou e partiu para a mesa do cara. Já chegou parecendo querer saber o que estava acontecendo, e eu já tentando lembrar os golpes que vi assistindo o filme do Bruce Lee, e os dois conversando e eu treinando na mente, com receio ou medo. Sei lá que mistura de sentimento que estava em mim, que eu não conseguia levantar da cadeira e os dois conversando. Eu já estava terminando a saga do Dragon Ball na cabeça para lembrar como usar o poder do Saiyajin, quando o Tonhão voltou para o meu lado e eu sem entender, porque confesso que depois de esperar a Terceira Guerra Mundial, ele vir de cabeça baixa é uma decepção enorme. Tonhão arrumou a cadeira e sentou e voltou para sua cerveja quente sem falar nada. Eu ali, esperando, com desespero de não ter percebido a briga começar, e eu estava como um fantasma olhando para o meu amigo fantasma. Passou um tempo e o Tonhão fala de alguma coisa aleatória qualquer. E eu ali, sem entender nada. Sentia que tinha alguma coisa errada. Então, depois de muito suspense, perguntei o que tinha acontecido com um desespero dançando em minha voz. Ele respondeu que nada, que não queria falar sobre aquilo. Claro que não estava nada bem. Alguma coisa tinha acontecido e eu insisti. Tonhão olhou nos meus olhos e eu me afastei um pouco. O olhar de chateado pareceu que se transformou em ódio. Engoli o medo e arrisquei novamente. O que aconteceu, cara? Fala logo. O cara vai brigar comigo? Aí ele respondeu com voz amarga que não. Ainda assim, não saciou minha curiosidade. Perguntei por que ele estava bravo então, já que não era briga. Depois de me encarar novamente chateado, ele disse que o cara não queria brigar, porque na verdade ele estava olhando porque me achou bonitinho. Aí eu fiquei novamente sem entender nada. Tá bom, se o cara não quer brigar e tem bom gosto, por que ainda parecia que o Tonhão estava soltando energia de ódio? Aí ele me disse que ao saber disso, ele perguntou se o cara também o achava bonito, e o cara disse que gostou só de mim. Entendi naquele momento que a raiva do Tonhão era ele estar inconformado que alguém gostou de mim e não dele. E nessa hora percebi que ele preferia morrer de apanhar do que saber que eu era mais interessante no ambiente de forró que era o lar dele.